Vamos lá, segunda parte com o Mestre Sabiá. Papo muito bom sobre gestão dentro da capoeira, empreendedorismo. Isso aí. Vamos Pronto, lá, mestre, voltando. simbora, simbora. Pessoal chegando aí também. Muito bom, o papo está muito bom. Acredito que está sendo muito produtivo, né, para todo mundo que está nos assistindo, principalmente para mim também que me beneficio disso daí. Nem também, mano. São 11 horas, senão eu tava dormindo. E aí, Fábio, Sabe, chuvisco. O pessoal tá show, chegando. show, show. O senhor quer concluir a linha de raciocínio, mestre? Não, já tô em outra. Vamos lá, vamos lá. Muito bom. Se o pessoal tiver alguma pergunta para o mestre relacionada ao tema, né? Marquinho, Gestão, gerenciamento de pessoas, enfim, estávamos ali falando sobre projeto, patrocinadores, todo um escopo, né? Que é necessário a gente essa ter. coisa da relação com as pessoas é uma coisa muito delicada, né? Assim, primeiro, que você vai vendo uma mudança de comportamento, né? A forma existia antigamente geralmente uma diferença de idade muito grande entre o professor, o aluno e o mestre, né? Existia todo mundo 18, 19, 20, o mestre já 50, 40. O conceito também, apesar que hoje eu com 48 anos e o mestre naquela época com 48 anos, o comportamento da gente é muito mais próximo, muito mais jovial, né? Até o entendimento do que esse pessoal assim mais antigo, né? Mas então eu acho que isso também mexe um pouquinho, né? Em toda a questão de como lidar com a pessoa, de como lidar com o jovem, como lidar com o seu aluno, qual o tipo de relação hoje que você tem com o seu aluno. Alguns Ô, alunos, Nego alguns Boy, mestre, desculpa, boa é ó, gente o Nego boa, Boy tá no fuso horário louco lá e tá aí com a gente. Obrigado, boa Nego. boy, rabo de arraia. Pois Mestre é, então eu Moreira. acho que isso aí é uma coisa assim muito que a gente tem que exercitar, né? Porque todos nós assumimos uma posição de muita liderança, independente de ser muita, de algum tipo de liderança, e também trazemos a responsabilidade de uma liderança bem-sucedida, de uma liderança de exemplo, e ao mesmo tempo temos a necessidade de sobreviver, né? Então a gente fica, eu acho que principalmente hoje existe um conflito muito grande, né? Principalmente de valores. Eu acho que o mundo passa por conflitos de valores e nós, como capoeirista, professores, mestres, passamos por conflitos de valores também, né? Enfim, Muito, grande muito bom. João. Mestre, fala um pouquinho pra gente como foi a sua experiência tanto no Red Bull Paranauê, né, e o propósito, né, e também nessa ação com o mestre João Grande. Então já lanço duas perguntas para o senhor emendar aí uma na outra. A gente Pois é, falar um uma pouco. puxou a outra. Quando a gente montou, quando teve a oportunidade da construção do Red Bull Paranauê, foi um momento assim de grande aprendizado para mim, né? Primeiro que os caras são uma escola. A Red Bull é uma empresa muito bem estruturada, tem uma visão assim, um profissionalismo do caralho, enfim, extremamente profissional, pensando lá na frente, o movimento o tempo inteiro. Então, era um olhar que eu desconhecia um pouco, né? Eu já tinha vivido dentro de alguns eventos grandes que eu já fiz aqui, com produção, com outras coisas, com levar a gente para fora, Festival Mundial de Jazz, algumas coisas assim bem, mas eu era geralmente eu sou a pessoa que dos outros eventos que eu fui convidado ou que trabalhava sentado e criado. No Red Bull Paranauê eu fui convidado para montar. Então você era convidado para montar, mas ao mesmo tempo o evento não era seu. O evento é da Red Bull. Você é um curador, você vai criar qual é o nome, qual é isso, qual é aquilo, vai criar, vai discutir, debater sempre com eles. E de alguma forma você tem um apito ali dentro, mas você não tem ninguém trabalha para você, ele trabalha para a Red Bull e você também está trabalhando para a Red Bull. Então foi um grande aprendizado isso para mim, né? Que você está trabalhando para uma empresa de uma estrutura bacana, com excelentes profissionais, onde você de alguma forma foi contratado para executar aquele serviço. Então eu me considerei uma pessoa realizada nesse sentido, porque eu acredito que
foi um evento muito bem sucedido, me custou algumas noites de insônia e de algumas reflexões, mas foi um evento bem sucedido, né? Bem sucedido quando eu falo, primeiro que virou modelo, né? Eu sempre falo assim que essa coisa do evento, quando é evento, alguém fez parecido, alguém fez igual. Antigamente eu tinha muita dor com isso. Chegava para frente, o cara copiou, ele falou, que legal, copiou, massa. Porra, é isso, cara. Quando copiou, a coisa está ficando legitimada, está ficando legal. Então eu comecei a ter esse olhar depois disso também, né? E segundo, o Red Bull ele tinha uma visão, assim, ia para um olhar que eu não olhava. Falei assim, não, vai ser mais mestre, como é que o cara vai entender? Não, mas isso, mais mestre, peraí, não. E eu não entendo capoeira, eu estou lá assistindo, como é que eu vou saber o que é Angola, o que é regional, como é que eu sei? Então, ele me trouxe algumas reflexões assim, porque ele era sempre o olhar do leigo, mas do leigo querendo informação, né? Perguntando, montando o olhar para o leigo. E geralmente todos nós na capoeira fazemos eventos para capoeiristas, né? E sempre foi um desafio para a gente, desde quando o meu primeiro evento, era fazer um evento para capoeirista e para não capoeirista. E a Red Bull era para fazer um evento de capoeira para não capoeirista. Então, às vezes, o cara tava falando ali, porra, os caras querem vender latinha de Red Bull. Os caras falam, mestre, o público da capoeira não compra Red Bull. O nosso produto é um produto mais elitizado. O público da capoeira toma o produto tal, ou o produto tal. Enfim, ninguém... Né? O que ele queria é um outro olhar de quem, na verdade, criava curiosidade, como a gente conseguiu. Então, a gente conseguiu isso. Segundo, eu pleiteava uma contribuição social para a cidade, né? Porque o nome Red Bull, muita gente associa a uma empresa milionária, enfim, uma empresa que só tem um produto e programa de televisão, enfim. Mas ele só tem uma bebida, né? Não é igual a Coca-Cola, que tem isso, aquilo, enfim. Então, associava a Red Bull e criava um certo. Então, eu achava que a Red Bull como empresa, e no começo foi um pouco debatido, mas depois foi muito legal, deixava uma missão social na cidade, uma contribuição social. Deixavam os campeões de capoeira dentro daquele olhar ali e deixava também um legado para a cidade. Quantas pessoas que não participaram nem da competição e viram palestra, teve o lançamento de livro, a exposição do Mestre Lua, várias coisas assim legais, proporcionava o lado cultural da capoeira. E, de alguma forma, a gente fortalecer nossas referências, que, no caso, a gente buscou essa primeira referência, Mestre João Grande. Quem era o nosso herói? Nosso herói aqui, nesse ano, é o Mestre João Grande. Nosso herói da capoeira, que tem mais tempo, que representa a gente, vai ser o Mestre João Grande. Então, naquele momento, a gente consegue trazer o Mestre João Grande como herói, né, que ele é, né, naquele momento, em muitos momentos as pessoas já trouxeram desse formato, mas de um herói sendo recebido e aclamado pelo seu povo. Né, pela sua terra, pela sua cidade. Existia existia uma questão a nível de uma responsabilidade do que é que ele representava e, né, do que é que a capoeira representava. Né? Então, eu me sentia numa responsabilidade grande, né, do que ela poderia representar. Né? Então, e segundo, formar uma opinião. Né? Eu vi assim, o Gugu é um grande capoeira. Eu não conhecia o Gugu, conhecia assim, eu já tinha ouvido falar, tem menino que joga legal na Praça da República, eu não conhecia o Gugu, conheci lá o Gugu, o Arthur, enfim, o Guaxinim já conhecia, Tocando Menino não conhecia, mas tinha uma galera, o Marimbondo não conhecia até, não conhecia, a outra menina, a MC, eu descobri a Bebinha, várias figuras assim super legais que eram anônimas na capoeira, né? E às vezes não era anônima por questão também de um posicionamento estrutural de grupo. E aí eu achei que no Red Bull Paranauê poderia ser uma possibilidade de criar um diálogo, independente que ia se escolher o melhor. Lógico que a gente escolheu, fazia parte. O melhor do mundo, lógico, ninguém vende o pior carro do mundo, ninguém vende o pior tênis do mundo, nem a pior bebida. Cada um vende a sua e diz que é a melhor. A minha capoeira é melhor, a sua é melhor, a do outro é melhor. Enfim, está me fazendo bem, é melhor. Então, a gente queria trazer isso de uma referência de uma pessoa bem-sucedida na atividade esportiva de capoeira. Né? Então, a gente tinha essa preocupação de a capoeira ou das nossas referências não ser uma figura fragilizada. Né? Quando eu me lembro quando os diretores da Red Bull perguntou assim, mas mestre, quem são os heróis de você? Eu sempre falo isso, que eu acho que
significativo. Quem são os heróis de você? Eu falei, nossos heróis tem vários, mestre João Grande, mestre isso, mestre aquilo, tarará. Ele disse assim, não, mas quando eles estão passando na rua, os caras pede para tirar foto. Eu falei, pô, lógico, se conhecer a pessoa, aluno, capoeirista, ver o mestre João Grande, aonde tiver, meu irmão. Aí eu contei a história do governador que estava sentado em Salvador, aí o cara foi tirar uma foto, segurança achando que era para o governador, aí daqui a pouco ele pediu para o governador dar licença para ele sentar do lado do mestre João Pequeno, né? E aí o governador ficou todo assim, sem graça, segurança, tudo, mas ele foi super educado, enfim. E aí eu falei, não, tem um mestre. Ele falou assim, não, mestre, as pessoas assim comuns, uma criança, um jovem, passa na rua. Eu falei, não sabe quem é. Ele falou assim, mas como não? Né, a atividade de vocês já 160 países, vocês têm isso, é uma rede enorme, talvez maior do que disso, do que aquilo, vocês não têm os heróis de vocês. Eu falei, pô, fiquei com aquele dor no peito, assim, que quem eram as figuras que são nossos heróis, né? Como eles passaram a sua transição, né? Como morreu o mestre fulano, como morreu o mestre ciclano, o que é que o mestre fulano precisou para morrer de alguma forma quase digna, né? Ou uma vaquinha no enterro para pagar o caixão, ou a alimentação, enfim, tudo isso me dava. Porque como é que eu posso ser representante também, eu posso inspirar um jovem, um garoto, se eu não trago nenhuma esperança de ser bem sucedido, né? A primeira coisa que meu filho vai falar, assim, a mãe vai falar, pô, meu filho, você já viu o mestre fulano? Até porque minha mãe me falou muitas vezes isso, mas meu filho, você não vai, mas você isso, ó fulano, ó como os mestres de capoeira terminam, enfim. Então a gente tem essa referência, essa marca assim muito grande, né? De um fracasso, de a tendência ao fracasso humano, né? Porque você não viver dignamente é fracasso, cara. E aí era uma das propostas da gente. Ele falava, mas no skate tem, no surf tem, coisa e tal. E aí a gente conseguiu de alguma forma. Você vê um Gugu que não sei quantos hoje em dia, um menino que tem 60 mil seguidores, viaja todo tempo. O Rato que saiu de alguma forma é um aluno de um aluno meu, de uma forma ganhou uma visibilidade. Está em Fátima Bernardes falando sobre capoeira. Né? De repente, todos os jornais no Brasil saíram matéria um vídeo que de um dia para o outro tem 170 mil visualizações. Então, você vê um disparate. Por quê? Porque aquilo representa, de alguma forma, alguma coisa que lhe dê uma promoção, lhe seja bem sucedido também. Né? Então, aquilo ali, o jovem, o cara querer participar, o cara querer visibilidade. E aí foi quando eu, de alguma forma, falei, isso é para capoeira, então não tem grupo, nem nome de grupo nenhum, não tem aluno de ninguém, no mestre não pode ir aos seus alunos. Tentar encontrar uma forma mais justa possível, mesmo sabendo que eu não iria conseguir ser justo. Né? Porque ser justo se torna muito desafiador, né? Ainda mais no mundo de hoje, de tanta mediocridade. Então, eu estava longe de ser justo, mas eu achava que eu iria dar. Então, eu acho que o Red Bull Paranauê, ele conseguiu isso, de alguma forma. Ele teve visibilidade, ele virou modelo, ele virou referência, ele trouxe uma visão positiva. Ninguém vai dizer que o Gugu não é capoeirista, né? E ninguém vai dizer, ele pode não ser o melhor para você, nem para mim, nem para outro, mas ele é um grande capoeirista e ele subiu. E não quer dizer que ele é bom amanhã. Amanhã pode ser que ele dispute, seja o outro melhor, o cacique, enfim, qualquer um outro. Então, essa coisa do campeão é uma coisa mutante, né? Toda competição, a gente falava sempre como é competição, é uma coisa injusta, né? Você estuda a vida inteira para você fazer um vestibular, perder, poder o branco, não é justo. Você treinou 5 anos para dar um tiro, não é justo, nenhuma competição é justa. E aí depois veio a figura do mestre João Grande. O mestre João Grande representou isso, contanto que a premiação era você ir até a escola do mestre João Grande. Era aquela coisa, de novo, de você ligar o campeão à tradição. Aonde é que o campeão vai beber água? Na fonte. Aonde é que o campeão vai se alimentar com o maior? Quem é o maior? São as nossas referências. O que não consegue mais fazer com o corpo, mas representa simbolicamente também toda a comunidade da capoeira. Então, de alguma forma, a gente levar uma empresa como a Red Bull para lá para dentro, para fotografar, para dar uma visão do mestre João Grande, ser uma pessoa de referência, aí, de conseguir um atleta, porque aí quando você vê o Neymar é atleta, o Medina é atleta, o Fio é atleta, que maravilha! A gente tem um atleta lá dentro. Antigamente, ninguém não sabia, às vezes, nem o que era capoeira, ou se a gente poderia. Aí todo mundo pergunta, mas pode? A capoeira pode fazer isso, mas o nome pode, por que não? E por que não? Quem é que botou esses limites que a capoeira não pode? A capoeira pode. Algumas coisas que não pode somos nós, cara. Né?
Então, e aí, que essa história do mestre João Grande, eu falei, pô, foi o mestre João Grande, eu vi o mestre João Grande aqui numa viagem, passando uma situação super desconfortável. E aí, quando eu perguntei, eu fiquei, assim, muito... Eu sempre tive uma relação, assim, sempre trabalhei com o mestre João Grande, desde a época de Fred, depois continuei trabalhando, já conheço o mestre João Grande desde criança. E sempre foi uma referência de caráter para mim, de uma pessoa maravilhosa, enfim. E aí, quando ele está passando essa situação, aí eu converso com ele, pô, mestre, a capoeira, não, mas se a capoeira não vai querer fazer, você acha que os mestres, eu falei assim, mestre, ninguém está fazendo, não, a gente lhe deve isso, né? E como, por isso que eu digo sempre também, não foi um evento de sabiá, não, foi um evento que sabiá se movimentou juntamente com todo mundo. O pessoal na Bahia, teve muita gente, pouca gente que pagou, mas os meninos arrecadaram quase R$ 6.000 ou alguma coisa assim, de vendendo camisa, a marca Sou Capoeira disponibilizou 100 camisas, o Marquinho Coreba pagou 50, eu paguei minha passagem, paguei. Todos os mestres contribuíram, porque é uma dívida que a gente tem. Nós temos, mestre, porque como é que a capoeira pode ser representar uma coisa bem sucedida se nossos mestres morrem na situação mais difícil? Eu, de alguma forma, usufruo de algum sacrifício que ele passou, como os mais novos vão usufruir de alguns sacrifícios. Assim é o ciclo da vida. Né? Então, como é que a gente, como capoeira, aí tem um cara, um fala que a capoeira tem 170 países, que são a segunda atividade mais popular no Brasil, que tem todos os países, meu grupo tem 40 mil, meu grupo tem 50, meu grupo tem 190 mil, meu grupo tem 1 milhão, tá R$ 1 de cada um, €1. Assim, uma doação, e não é dar, não, é uma doação de reconhecimento. Pô, vamos dar esse presente, esse prêmio ao mestre, para que ele complete o ciclo de vida dele, legal. Porque, e era essa a proposta, de alguma forma, dar um reconhecimento e um agradecimento ao mestre João Grande, num valor simbólico, que 500, $60.000, $100.000, $200.000, não faz ninguém virar milionário nem rico. Depende do parâmetro que você tem de riqueza e da estrutura que você venha. Mas $100.000 não faz ninguém, né? Como $10 não faz ninguém virar mais pobre, não faz ninguém virar miserável e não faz ninguém ficar mais rico. Então eu achava que a capoeira poderia ser generosa. Eu liguei para alguns mestres, alguns concordaram, outros discordaram, outros me disseram que eu fui de alguma forma oportunista, mas em momento nenhum ninguém viu nunca eu botar minha imagem como fazendo propaganda. Em Salvador não fui eu, em lugar nenhum fui eu. Em lugar nenhum fui eu. Até porque eu sei que as pessoas também tinham uma rejeição à minha pessoa, né? Porque eu representava de alguma forma, algumas pessoas se incomodavam por eu ser branco, outros se incomodavam por eu não ser Angola, outros se incomodavam por eu ser capoeira. As pessoas sempre se incomodam por alguma fragilidade que elas trazem internamente. Eu acho que muitas se incomodaram porque ninguém teve a iniciativa de fazer isso, que não é uma iniciativa difícil, é uma iniciativa simples, mas foi uma iniciativa preocupada, assim, né? Quem escrevia os releases, eu arranjei uma jornalista para escrever o release, eu não tinha nada com minha emoção, com algumas coisas, mas extremamente na razão, de uma forma bem racional, tomando cuidado para não fragilizar a figura do mestre, o que é que ele representava e o que é que ele representava na capoeira e o que é que isso poderia representar capoeiristicamente. Então, a gente procurou ter esses cuidados, assim, foram cuidados básicos. Vieram várias ideias legais, como é o nome dele? Lá da Sérvia, o Pulmão, deu uma ideia legal, essa coisa de fazer, na ideia no começo era fazer 4, 5 países, aí Pulmão, não, rapaz, porque você não faz que nem negócio no McDonald's, vinha outra ideia, sentava na Bahia, sentei com a Guaxinim, Lu, Patrícia, conversei, nem meus alunos, de alguma forma, me envolvi nisso, não tem um aluno meu que foi responsável por nada, nenhum. Meus alunos, de alguma forma, terminam sendo as pessoas que mais sofrem. Meus alunos, eles estavam, o Guaxinim está aí na área, fala assim, ó, o que vocês precisarem, meus alunos estão aí para servir. Precisou sol, tem aí, precisou isso, está aí, precisou aqui. Tudo, de alguma forma. Aqui em Barcelona, a mesma coisa. Em todos os lugares onde tinha escola da gente, a gente vai entrar só dando apoio, suporte. Ninguém entra com nome, ninguém chama, ninguém nada. Que era uma forma, primeiro, porque era garantir que era uma coisa legítima e idônea, que não tinha uma coisa de panelinha. Segundo, a gente mexia com dinheiro. Pô. Até um pouco tempo atrás, alguém foi dizer que eu que dei sumiço no dinheiro. Eu nunca toquei nem no dinheiro. Eu gastei, de alguma forma, mais de $1.000. Mais de $1.000. Né? E eu vi algumas figuras. Uma vez uma mestra ligou para mim, perguntando o que eu ia fazer com o dinheiro. Eu falei, não estou entendendo. Você não contribuiu em nada. Não tinha um aluno seu. E eu ainda tenho que lhe dizer o que é que eu vou fazer com o dinheiro nem comigo está. O único acordo que eu fiz com o mestre é que o dinheiro para assinar, assinava o mestre,
assinava 4 pessoas, para se o mestre ficar esclerosado, alguém não enrolar, e se alguém também ficar numa situação, ninguém ficar vítima, porque o que todo mundo quer é arrumar um culpado, né? Ah, foi culpa do mestre fulano que o mestre morreu assim, foi culpa do mestre ciclano. É culpa minha, culpa Se a sua, culpa é minha, culpa eu de... ponho quem eu quiser, né? Cara, né? Os caras arrumam culpado. O pessoal do Mestre João Grande vive numa situação dando mal duro lá, batalhando, limpando, dando assistência, mas é difícil. É difícil porque cuidar de um idoso é difícil. Né? E é uma tendência que todos nós vamos passar. Nós vamos ficar idosos, vamos precisar de cuidado, mais do que cuidado de mestre, cuidado de gente, de saber, né, como é que está, se está bem, se está feliz, se está triste, se está sozinho. Esses são os cuidados prioritários, na verdade, agora, né? Eu sempre falo, o mestre João Grande para mim não significa legitimidade, não, porque eu não vim de capoeira Angola. E nunca quis ser capoeira Angola. Gosto muito, respeito muito, acho o máximo. Não sei nada, mas eu admiro muito. É um ambiente que eu acho que alimenta a minha alma. Mas eu não sou angoleiro. Não vou me formar em mestre, não vou pegar a graduação. Meus alunos não vão, ele nunca vai me dar, nem vai ser padrinho, porque no meu grupo não tem padrinho, eu não acredito em nada disso. Então, minha relação é um treinamento de honestidade e de gratidão, porque o que ele fez, na verdade, o que eu vivo hoje, eu usufruo muito do que ele fez, do que um Jair Moura fez, do que um Fred deixou, do que o mestre João Pequeno deixou, do que o mestre Ananias deixou para vocês em São Paulo, do que outros, do que o mestre Suassuna vai deixar. Cada um deixou um legado. Então, eu acho que a gente tem a obrigação de cuidar mesmo. Tem que cuidar mesmo. Ali é mixaria para todo mundo. É mixaria. Não dá para eu cuidar de guaxinim, que é mais fácil ele estar cuidando de mim, ou de um peixe cru, ou de um tizio da galera. Mas a gente tem que cuidar dos velhos, tem que cuidar mesmo. Agora, também digo, não é histórias e histórias. Existem histórias que são unânimes. Quando eu falo mestre João Grande, ele é unânime. Tem alguns mestres que eu vou falar e você vai dizer, mas esse é isso, mas esse é aquilo. Mas o mestre João Grande, até para falar mal dele, dá trabalho. Né? Dá trabalho. Né? Porque é uma pessoa boa, uma pessoa do bem, né? E outros mestres também, existem outras figuras assim. Agora, existe um processo que é da nossa história, né, cara? E por isso que eu digo que a gente tem que viver bem, sim, tem que ganhar grana com capoeira, tem que ser de acordo com o preço, de acordo com o profissional que você é. Para mim, essa coisa de balé ser mais caro, isso, porque o balé, capoeira é capoeira. Né? Eu acho que é muito como você se posiciona, né? Muito como você se apresenta, o que você fala, né? O que você, entre aspas, vende, né? O que você, na verdade, comercializa, né? Porque eu acho que hoje, né, o mundo está em crise de valores, em crise de valores. E eu acho que vai ser os valores que vai fazer diferença. Os valores, assim, importantes, fundamentais. Porque tem coisas que parecem importantes. Um tênis bonito parece importante, mas não é importante. O importante é meu pé, né? Por calçar ele. Porra, né? É foda. O professor Tizil, mestre, nós temos aqui três perguntas, tá? Eu vou colocar a primeira dentro dessa do tema, o senhor já consegue responder para a gente, que é do olho de gato, que é que, mestre, você pretende continuar com essa ação em prol do mestre João Grande? Rapaz, eu tive algumas coisas na vida que eu falei assim. Tinha umas coisas que minha mulher falava assim: vó, vai acabar, você vai me prometer que você. Porque me consumia. Na época do mestre João Grande, velho, foi uma coisa assim: eu tinha uns 23 grupos de WhatsApp. Porque muitas coisas foram feitas no WhatsApp. E aí você botava um WhatsApp central e gerenciar, e cada um de cada lugar para fazer uma comunicação. Foi uma coisa muito louca. Depois, prestar conta desse dinheiro foi muito doido, porque você errar com o seu dinheiro é uma coisa, mas você errar com o dinheiro dos outros é terrível. É terrível. Ainda mais de mestre antigo e na capoeira, né? De alguma forma. E aí, depois disso, eu fiz assim, que seria uma coisa até fácil. A gente falou, vamos fazer no ano que vem tudo. Mas o mestre ele ficou com a grana na conta dele. Né? E eu acho que não justifica se fazer outro se ele ainda não precisou, não gastou. Ele tem um dinheiro na conta dele que dá para gastar com as necessidades, falar, mas o mestre gastou, guardou, não quer gastar. Aí é o problema dele. Ele tem um dinheiro lá para ele não passar nenhuma necessidade. Não é muito dinheiro, não. Durante um tempinho, para ele não passar. Caso ele tenha acabado para pagar seus aluguéis,
as coisas que são prioritárias de alguma forma. Você pode fazer outros movimentos. Eu acho que a capoeira podia fazer vários movimentos desses para várias figuras legais. Né? Existem formas assim que você pode fazer, bem simples, como pega uma plataforma, cria alguma ideia, cria uma marca, alguma coisa que chame a atenção, que pegue, que dê um swing, que dê um axé, bota, chama alguém para fazer uma parceria do material gráfico, tem muito aluno aí top aí em design, faz uma estrutura e cria uma coisa onde não seja nem um mestre, porque quando fala é um mestre, o outro já é um motivo para o outro não apoiar. Eu acho que a gente pode replicar esse evento, esse exemplo do mestre João Grande para várias pessoas. Não, mas eu acredito que tem que ser tudo programado para dar resultado. A gente queria $200 mil, a gente arrecadou 75. É uma grana perante o Brasil, mas é muito pouco perante o que a gente poderia dar. A gente tem muito mais de 200 mil capoeiristas. Né? Juntando 4 grupos aí, dá 200 mil capoeiristas. Então, eu acho que faltou um papel assim mais de conscientização, mas já é o começo também. Né? Só eu acho que a gente já movimentar já é o começo. A outra pergunta aqui é da professora Índia. Né? Por que não foi feita a terceira edição do Red Bull Paranauê? Por que não foi feita a terceira edição? Quem responde as coisas da Red Bull, geralmente é a Red Bull. Para eu responder algumas coisas assim dele, eu tenho que ter a autorização dele, né? Mas, assim, na outra edição, tinha tido um ano, demorou um ano, né? A gente sempre ficou pesquisando, assim, qual seria o time de um tempo para outro, né? Assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, sempre ficou, né, pensando sobre isso. Teve o ano passado, na verdade, houve uma mudança da presidência da Red Bull local no Brasil, de vários diretores que saíram, foram para outras empresas, outras pessoas que vieram trabalhar aqui. Então, não ficou muita gente da equipe passada, assim, que foi fundamental para trabalhar no projeto. Né? Tem algumas figuras que ainda estão lá dentro, são diretores, tudo, mas foram para a área de logística, ou foi para a área de não sei o quê. Então, cai todo mundo numa pasta nova. Quem fica com o Paranauê vai ser esse, quem fica com o esporte, enfim. E eu sei que tinham muitas atividades esportivas, muitas competições no ano, e eles suspenderam, ficaram, eu acho que só 4, né? O surf, o Neymar e, não sei, mais algumas competições assim, porque era um ano provavelmente de reestruturação da empresa. Era quando a empresa estava se reestruturando, porque aí entra novo diretor, quais são os objetivos desse diretor, desse presidente, qual é isso, como é que ele vai atacar. A empresa não tem esse romantismo de capoeira. A capoeira é um segmento para ele comer o skate, comer o surf, comer a bicicleta mountain bike. Né? Esse sentimento quem tem que ter somos nós. Né? Então, o Red Bull Paraná ficou até então esse ano, né? Sem acontecer a terceira edição. E aí, cara, aconteceu essa situação aqui, a gente agora também, né? Que mexe em toda a estruturação econômica a nível mundial, né? A gente não vai sair, a gente não sabe ainda como as empresas vão sair dessa crise com esse olhar esportivo, social, cultural, né? Se vão se tornar pessoas piores ou se vão se tornar pessoas melhores. Né? A gente não sabe como vai ser, se vai ser aquela luta perdida por dinheiro, por correr atrás do prejuízo que tomaram, enfim. Então, eu acredito que o Paranauê não é um projeto morto, até porque tem atleta, tudo, mas é um projeto que, assim como todos os outros eventos, se a Olimpíada, de alguma forma, jogou, né? Mudou, imagine esses eventos menores. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, mestre, também. Da Veru Capoeira colocou, mestre, como mostrar os valores da capoeira para grandes empresas para serem futuros patrocinadores? Primeiro, isso aí geralmente é o que eu contrato alguma pessoa para escrever, argumentar o meu pensamento. Né? Por mais que escrevo, ou minha mulher, que enfim, que escreve bem também, advogado, tudo escreve bem, mas eu sempre contrato alguma pessoa que tem um olhar técnico, né? Que vai saber que aquela palavra ali vai ficar bem encaixada, que vai ficar com a proposta da empresa, enfim. Então, primeiro eu tenho que ver o perfil da empresa, né? Se a empresa existe algum perfil de ligação com a atividade cultural, esportiva, ou de responsabilidade social, mediante o projeto que eu quero vender, no caso, né?
Então eu vejo se existe a cara dessa empresa. Não existe a cara dessa empresa. Então, se existe essa possibilidade, né? E aí você constrói um projeto. Se existe na cara dessa empresa, como seria um projeto desse na cara dessa empresa? Como essa empresa poderia se encaixar nesse projeto sem perder as características ou perdendo algumas e ganhando outras, né? Então, eu sempre faço isso. E segundo, eu sempre escrevo um projeto bem feito, bem trabalhado, bem apresentado bem mesmo, que nem o cara vai para apresentar um projeto, um exemplo, de um carnaval, ou de uma banda, ou de um mega evento, festival de verão na Bahia. Ele tem um material, eu vou ter meu material também top, vendido numa visão, uma linguagem moderna, né, com um argumento sólido. E aí, se eu tiver tempo para ele ver o projeto inteiro e tentar conversar, mas às vezes o cara não tem tempo, ele olha, ele responde, conversa com você um pouquinho, ou então às vezes ele pega seu projeto, depois ele chama para conversar. Enfim, se ele me der tempo para eu conversar, eu tento, de alguma forma, vender o que eu acredito que seja convincente. Né? A capoeira é uma atividade né, todos nós falamos, está em mais de não sei quantos países, é uma atividade que trabalha, né, educação, esporte, cultura, né, enfim, trabalha a socialização e depende do argumento do projeto. Né? É um projeto de encontro de manifestações culturais, então vai trazer legitimidade, vai poder a gente se aprofundar na história, enfim, depende muito. O último que a gente escreveu foi com uma parceria também, Contos e Cantadores, era a gente pegar algumas figuras, né, e recontar a história dela para meninos da rede pública, para a sociedade de uma forma geral, nos museus da cidade. Então, os museus da cidade, são poucos visitados, porque nós não temos hábitos aqui no Brasil de visitar muito museu. Então, era uma forma de levar as pessoas ao museu. Então, eu levava escolas públicas e particulares, pais, levava alunos. Então, a gente fazia em alguns pontos da cidade. A gente conceituava, falava sobre o Mestre Gato, quem era o Mestre Gato, fazia todo um levantamento do Mestre Gato, da vida dele. Depois trazia algumas figuras que tiveram importância ou que continuam o legado do Mestre Gato, e eles iam contar isso através da cultura oral, né, da oralidade. Então, foi um projeto super bacana, super feliz, super simples, as pessoas de forma muito descontraída, indo ao museu, eu aproveitava e ouvir isso, depois terminava visitando o museu, levantava sempre algum assunto de resgate, né, da importância de a gente resgatar a história oral. Então, sobre o mestre João Pequeno fizemos, sobre o mestre Valdemar, chamamos alunos de mestre Valdemar, as figuras que, na verdade, são desconhecidas na capoeira por muitos, mas são figuras, né, bastante simbólicas, de grande importância. E a gente foi, mestre Valdemar, mestre João Pequeno, mestre Bimba, levar uma família Machado toda, enfim, e a gente foi contando um pouco o que ela achava de uma forma lúdica, né? E aí já fiz vários, tem vários que a gente conseguiu sucesso, mas teve vários que fui frustrado também. Às vezes tinha um que falava, pô, um projeto muito bem escrito, do caralho, projeto, uma causa nobre, pô, como é que ele perde? Né? Como é que ele não passou? Às vezes você escreve para o governo, escreve para a prefeitura, e aí tem uma mesa. Às vezes a mesa, na verdade, tem alguém na mesa que não tem uma simpatia por você. Por exemplo, já aconteceu isso comigo só na Bahia, né? Alguém da mesa trabalhava capoeira, não tinha simpatia, então, quando sabia o projeto, mas quando passava e tudo, quando via que era de Sabiá, me dava uma animada. Aí eu comecei a escrever projeto com outro nome para passar, né? Então, pô, posso escrever com você? Vamos escrever junto, eu escrevo com você. E aí eu passava, às vezes. Aí eu falava, pô, eu passei nesse. E às vezes um que não era nem tão forte quanto o outro. Eu falei assim, cara, aí, né, eu comecei a ter um cuidado maior, assim, por como é o olhar da pessoa que vai pegar meu projeto e vai ver. Né? Eu faço por olhar. Se é uma pessoa, de alguma forma, que eu vou apresentar uma empresa particular, tem um olhar. Qual o olhar dessa pessoa? Né? Aonde ela pode ser sensível e acessível, né? E o que é que eu posso ter de fato para contribuir? Porque essa história, pela cultura, pelo isso, é bonito, é romântico, mas não funciona. Nenhuma empresa está patrocinando só pela cultura. Qual é o ganho que eu tenho? O que é que eu ganho? Qual é a minha visibilidade? Né? De que forma eu apareço? Né? De que forma eu apareço nisso aí? Né? Tem empresa já que uma vez eu falei assim, eu até dou patrocínio a vocês, mas não bota a marca da gente não. Eu falei, pô, então não precisa.
Né? Não, porque eu não queria associar a marca da gente à capoeira, que é muito popular. Eu falei, não, tá tudo tranquilo, também você tem o direito, não precisa. Né? Então, Professor Tizil, que esteve aqui até conosco também nesse meu Café com peixe, Capoeira, falando da psicomotricidade. Foi muito bom, obrigado, Tizil. Colocou aqui, mestre, como o mais senhor Paulista. enxerga o profissional de capoeira no futuro? Cara, eu estou num momento, eu sumi de live, tudo, eu tenho só olhado live, essas coisas. Eu estava pensando, eu estou passando alguns dias assim, às vezes um pouquinho mais depressivo, às vezes um pouquinho mais feliz, porque eu sei que a gente passa num momento de mudança assim tão doido, velho, tão doido, que eu não sei, eu não tenho mais capacidade de como vai ser o futuro, porque eu já não sei o que é, o que representa futuro, né? Eu acho que a gente vai lidar, Tizio, muito com agora. E vai surgir algumas linguagens, assim, eu acredito que muito modernas, e não temos muito como se distanciar. Provavelmente Tizil vai fazer uma coisa legal, eu vou fazer uma coisa legal parecida com a de Tizil, ou você vai fazer uma coisa legal parecida com a Tizil, comigo mais um pouco, o outro já parece. As coisas vão tendendo a ser semelhantes nesse momento, até pela. Agora, eu acho que passa por um momento assim de transformação radical, né? Quando eu falo assim, a introdução do mestre João Grande a uma rede social para fazer, a introdução de um mestre antigo, isso já é uma mudança louca, né? Porque eu digo assim, eu conversando com o Capixaba outro dia, eu falando com ele para como ele entrar no Instagram, ele não sabia. E meus filhos, às vezes, me dando algum toque que eu mexo no Instagram. Carlos Eugênio me falou que foi Paulinho Sabiá que ensinou ele a mexer no Instagram para ele entrar. Então, nós, assim, um pouco mais né, da cidade, a gente é a primeira geração que eu convivi, que eu mandava carta para minha mãe, ligava, depois e-mail, e hoje desculpa, eu falo com minha mãe pelo WhatsApp, eu vejo ela, né, quando ela morava na Bahia ou aqui na Europa. Então, essa comunicação hoje ficou assim, tão veloz, e isso é tão desconhecido para esse universo que é tão conhecedor, esse público que é tão conhecedor e que traz tantas tradições, mas que muitas vezes nesse momento não pode ter como contar aqui, ou não tem a forma, não está adaptado a esse momento, que eu acho que vai mudar muito, né? Vai sair muita garotada nova, né? Fazendo coisas muito legais, trazendo pensamentos modernos, que a gente vai se permitir escutar, porque há um tempo atrás eu mesmo era contra aí dar uma aula no Zoom, eu sempre fui contra. Né? E hoje eu já vejo isso muito próximo da minha realidade, da realidade geral. Então, eu tenho essa preocupação assim, como a gente vai mudar, mas de que forma a gente vai mudar. Eu, para ser sincero, não sei não, viu, Tizil? Agora eu vejo que vai ser, a gente vai sofrer muita influência né, dessa linguagem moderna, dessa nova perspectiva, porque eu já digo, se é mais difícil para um mestre antigo ganhar dinheiro trabalhando com capoeira, porque às vezes não tem muito aluno, porque sua capoeira já não é tão plástica, né, e ele não representa aquela plasticidade que o jovem representa, fica mais difícil ainda ele poder se adaptar nesse mundo digital. Né? Então, talvez alguns desses não tenham tempo, ou talvez alguns de nós, mesmo até porque a capoeira chega a tanto lugar que a internet ainda não chega. Né? Então, tem o sertão do Brasil, sem ser a gente mora geralmente todos nós estamos aí na internet num lugar mais privilegiado, mas eu acho que vai mexer bastante, né, velho? Bastante, porque daqui a internet chegar em alguns lugares também, é muito louco. Não é só a gente não, a gente em todas as atividades esportivas, né? Eu falo isso, eu vi Karina Dan entrando aí de jiu-jitsu, que ela fez a pergunta. No do jiu-jitsu, eu acho que ele já experimenta essa coisa de novo. Não sei se o Cobrinha está aí, mas deve estar experimentado. Né? Até porque a capoeira, cara, você treina, como falou aqui no começo, você treina sempre para ter o contato com o outro, com essa relação, essa troca com o outro. Né? Então, como é a capoeira sem trabalhar essa cota, estou 3 meses sem pegar uma roda, eu vou chegar desfamiliarizado. A gente fala assim, ó, sem intimidade para jogar. Às vezes fica um pouco sem intimidade para jogar. Né? Por mais que você treine, você está hábil, mas você perdeu a intimidade. Então, eu acho que a gente vai passar por esse processo aí. Né? E que a gente vai ter que ser muito mais sensível também para a gente não perder a intimidade no jogo. Né? Porque não é a parte física só que vai fazer, a parte física faz o estético. Show. Pessoal, a caixa de pergunta aqui tá bombando. Acho que se o mestre for responder tudo, a gente vai até amanhã. Então, eu sugiro aí
que a gente manda mensagem pro mestre. Não vou tomar muito tempo lá também, o fuso horário já é quase meia-noite, né, mestre? Tá a galera perguntando. Eu Zefinho, vou, olho de gato. vou Desculpe se eu fazer subi um. alguém aí, não falei com alguém aí, galera. É porque às vezes vai subindo rápido, às vezes só eu me lembrei na hora, mas estou num raciocínio e depois eu já me esqueço. Nunca fui bem perto da cabeça, não. Vamos fazer um bate-papo aí, mestre. Um Vamos embora. bate-volta. Vamos Para a gente embora. conhecer um pouquinho do mestre Sabiá aí. Vamos nessa? Simbora, Você pode. simbora. Não precisa ser com uma pergunta, não, se o senhor quiser dissertar em cima. Nesses últimos minutos finais, 13 minutos aqui a gente tem pela minha conta. Então Vamos vamos embora. lá. Quem é o mestre Sabiá? Gente, Muito bom. Família, choro, rio, brigo, estouro a cabeça. Família, prioridade. capoeira, Sempre. berimbau, Companheiro. um ritmo, O que tocar no coração. tradição, Tradição foi o que eu mais gaguejei, né? Tradição, cara, eu respeito. berimbau, O mestre. um mestre do passado, Todos que lutaram pela gente. Mas eu acho que teve algumas que foram, né? O mestre Bimba, né? Foi um mestre diferenciado. E o mestre falasse com o Jair Moura, ia falar de Livino Diogo, né? Tonho de Maré, mas eu não tive né? Só pelos pensamentos e pelas histórias. Então, fica o mestre Bimba, que, na verdade, foi capaz de criar uma transformação que até hoje ainda está mudando a gente. um mestre da atualidade, Os meus amigos, gingamundo, um movimento. um sonho, mestre, A paz. Esses dias, eu tenho ouvido algumas lives, cara. Algumas eu tenho dado risada, né? Algumas eu tenho achado assim, porra, que loucura, onde é que a gente vai chegar, onde é que vai chegar. E algumas até você fica nervoso, né? As pessoas se agredindo, as pessoas fotografando, fazendo perguntas, fazendo agressão, fotografando, mandando. Um interesse de denigrir, de depreciar, de maltratar, uma coisa assim, tão contra o que o mundo está pedindo hoje, né? Assim, tão conta que a gente não é tão insignificante, a gente está aqui de passagem, hoje eu posso estar, amanhã eu posso não estar, todos nós vamos ser esquecidos. Olha que coisa cruel, quando eu falei mestre Bimba, quantas figuras importantes não passou e eu lembrei dele, e quantos outros não vão ser lembrados, e quantos de nós não vamos ser lembrados. Né? Então eu achei assim, caralho, por que a gente está, quanto ódio é esse que a gente está botando para fora, né? Quanta coisa ruim, se a capoeira só dá coisa boa pra gente, se a capoeira só é boa, se a capoeira só é isso, né? Qual a necessidade da gente ser mais em quê? Né? A gente já provou que não é nada, que a gente ser rico não fica mais vivo, que os Estados Unidos é o país mais rico do mundo, mas como, né, ele não respira o ouro que ele gera, né? A gente não é porra nenhuma. A capoeira que a gente joga, João Grande jogou há não sei quantos anos atrás, ele já não joga mais, né? De alguma forma ele é lembrado, mas muitas horas ele é esquecido, né? Quantos outros mestres são esquecidos? Então eu quero paz, velho. Eu quero paz, porque eu acho que a gente passa num momento de muita mediocridade, né? Então eu acho que a gente, como ser humano, assim, eu tenho um filho, eu quero deixar uma formação para meus filhos legal, eu quero deixar orgulho de o pai dele por ter sido capoeira, criou ele com dignidade, com estrutura, com uma boa educação, com qualidade, né? Então, a pena aí, ó, eu quero servir de exemplo para meus alunos, principalmente quando eu contrarie eles, né? E que seja exemplo também para pedir desculpa, que eu não tive a capacidade de compreender, ou eu fui arrogante ou prepotente. Eu acho que a gente passa um momento de evoluir mesmo, velho, que já tá foda, viu? Tá difícil essa situação, ainda mais sem evolução humana. Tá difícil. uma Não é não? decepção, mestre.
Rapaz, uma decepção. A decepção maior que eu tenho é a ingratidão, cara. Assim, eu acho ingratidão um dos piores defeitos que a pessoa pode ter, né, Capacete? Então, eu acho assim, eu sou grato. Uma coisa que eu admiro muito na pessoa é lealdade. Lealdade, para mim, é um sentimento muito forte, independente das situações que você se encontra. E gratidão é uma coisa muito fundamental. Eu tenho. Quem não tem gratidão não vai para porra em lugar nenhum, irmão. Fica, Uma né? superação. Superação, cara. Eu tenho 3 cirurgias no joelho, eu tenho 4 hérnias de disco. Né? Eu sempre tive esse desafio em minha vida. Quando eu era criança, com 14, 15 anos, eu tive convulsão, né? 13 anos, não sabia o que era convulsão, nem sabia. Pô, o cara é epilético. Outro dia eu ouvi até um cara falar, ele é epilético, epilético, asma, tudo, enfim. Sou doença como outra qualquer. Na verdade, nada disso me fez menor. Né? Meus desafios começaram a ser altos, muitas vezes até para provar que eu era o cara que tinha convulsão, mas eu jogava mais, eu treinava mais, eu dormia meia lua, eu brigo mais do que qualquer um, eu bato, eu corro, eu não corro com convulsão sem convulsão. Depois você ia ver, meu irmão, o que é convulsão? Aí eu fui estudar o que era convulsão, de onde vinha, o que era aquilo. E eu comecei a entender assim, porra, você supera isso, como a minha hernia meu joelho, eu operei um, ó, vou parar, operei o outro, ó, vou parar, rompeu o outro, fudeu todo, daqui a pouco eu vejo um cara aleijado jogando, falei, caralho, o cara joga aleijado, deu salto mortal, e eu só tô com o joelho reclamando de quê? Então, eu tive algumas superações assim, de saúde, da minha hernia de disco, do meu foco, porque eu acreditei também que a capoeira é muito mais do que o movimento plástico do corpo, né? Hoje eu não faço macaco, não faço assim dobrado, não dou salto, não faço mais nenhum movimento de coluna. Mas eu me adaptei, sou feliz pra caralho jogando, sou feliz trabalhando capoeira. Consegui mudar algumas realizações, mudar a vida de alguns meninos que estavam comigo, mesmo que não estão comigo. Tem pena aí que não é mais meu aluno, mas está com a vida tranquila, no Nova York eu estou feliz. O outro que não é meu aluno está com a vida tranquila, estou feliz. Porque a capoeira serviu como veículo de transformação. E eu fui só uma ferramenta, não fui eu que transformei a vida deles, não. Foram eles. Eu só fui uma ferramenta para ele poder transformar a vida deles, né, velho? Isso aí a Globo não mostra, né? Eu não Porra! sei. Isso aí é Globo Mostra. Mestre, a sua visão da mulher na capoeira. Essencial, prioridade, super importante, uma grande contribuição, cara. Uma grande contribuição. A nível de sensibilidade, a nível de resistência, a nível de movimento, a nível de superação. Na figura feminina, você fala assim, muitas pessoas perguntam, porque não tem uma mestra mulher no Red Bull Paranauê. Não tinha, porque não tinha uma mestra tão antiga quanto os mestres antigos que estavam lá, né? Mas eu tinha assim sempre essa preocupação que a mulher existe um lugar de destaque. E eu tinha preocupação também de não tratar diferente o que eu acho que eu sei que não é igual, mas precisa ser tratado com igualdade. Né? Então eu vivia nesse conflito. Pô, como é que eu vou tratar com igualdade se eu separo? Mas se eu não separo, como é que eu vou dar a igualdade? O cara, enfim. Então, mas eu acho a mulher extremamente fundamental e importante para a capoeira. Muito bom. Muito para ensinar para a Uma, gente. lei... Uma leitura que o mestre Sabiá tem que fala essa, todo mundo tem que ler. Qual é, mestre? Uma Ih, rapaz. indicação. Eu nunca fui um cara de grandes leituras, não. Na verdade, é uma das minhas fragilidades, né? Se eu falasse como livro de capoeira, capoeira no século XVIII, né? O Barracão é bastante ilustrativo, mas eu acho que capoeira século XVIII é, ca- ca- é, o Nagé é também bacana. Enfim, tem alguns livros aí de Fred Abreu, de Liberac, de Carlos Eugênio, que são figuras. Ó, quem não puder ler, deixar de ler a Bíblia da Capoeira, Valdeleu Rego, né? Muito bom. Um momento marcante. Um momento marcante. Quando meus filhos nasceram, eu senti que a vida tinha mudado para mim, né? Aquele momento eu já não precisava falar, eu tinha que ser, eu era referência e exemplo para muitas coisas. E o evento, assim, minha vida. E outros eventos eu tive a felicidade de ter muitos momentos marcantes, né? Eu tive a felicidade de conviver com muitas coisas bacanas quando viajei, quando fui para Martinica, Via Ládia. A capoeira foi muito generosa comigo. Eu tive muitos amigos marcantes, eu vivi muitos momentos felizes, muitas frustrações também de ter fechado uma estrutura muito grande que a capoeira não comportava no momento. Mas nada que marque assim, não, né?
nada. Talvez o Red Bull foi um evento que mexeu muito comigo, porque eu fui muito criticado, muita paulada, depois eu vi uma coisa muito bonita, muito nobre. O do Mário de Rio Grande é João, quando eu vi que desafoguei assim, que eu podia, eu fiz. O resto não depende de mim, enfim. Muito bom. Para finalizar aí, a mensagem do mestre Sabiá para todo mundo que nos assistiu, que está nos assistindo e que vai assistir aí. É com Esse, você o desfechamento, mestre. pô, desfechamento, eu queria lhe agradecer pela possibilidade de bater esse papo legal. Maia, a galera toda, obrigado pela galera toda que estava aí, que deu um apoio, desculpe aos que eu não vi. A capoeira, como a gente fala, né, não é braço de maré, é maré sem fim. Então, nunca se esquecemos disso, que a capoeira é mar sem fim, né? E que a gente, às vezes, não é nem o barquinho, viu? Que a gente é só o passageiro desse trem, né, velho? E a capoeira é maior do que todos nós. Cultive dentro de si o que você tem de melhor, né? Vamos cultivar isso aí. Obrigado, Guache, obrigado, mestre Pedrinho, obrigado a galera toda, Marquinho, todos que eu não vi aí, Priscila, Gororoba, a galera toda aí de Capixaba, a galera de Sampa, meus alunos, Nego Boy de Israel, Nego Boy Matinho. aguentou firme até agora, nem Nego Boy é acredito. ponta firme, rapaz. Nego Pena Muito Verde, bom, um meu irmão. abraço. E é isso, galera. Vamos distribuir na internet amor, paz e alegria, porque tá foda, tá difícil. Sem esses sentimentos fica mais difícil. Gratidão, Esse... Maria. Gratidão. Mestre, eu que sou grato, obrigado pela disponibilidade, pelo tempo de ficar aí sentado Massa. disponibilizando para a gente. Acredito que foi de grande valia, né, para todos nós que estivemos aí. Então, fica aí o muito obrigado mesmo Obrigado, do Café obrigado. com Capoeira aqui. Esse momento que a gente está tirando para aprender nessa quarentena, é uma, 2 horas por dia, na qual a gente se dedica para focar em um tema que pode ser agregado para as nossas vidas. Me desculpem os amigos que mandaram as perguntas aqui Ah. e eu não consegui colocar, né, para o mestre por conta do tempo, mas eu acredito que o mestre está à E se disposição. for perguntar mal, eu falei também, pô, perguntar mal não vai não, não quero falar mal de ninguém, eu quero falar bem. Pô, né? Tá certo. Galera, Tá obrigado, mestre Sabiá, show. mais uma vez, Valeu, obrigado. Deus valeu, abençoe o obrigado. senhor aí. Isso. Dê força para a família nesse momento. A Já todos. já tudo vai voltar ao normal e a gente vai estar aí fazendo o que a gente mais gosta. E axé, galera. Simbora. Valeu!